Será que o câncer pode voltar em outro local do corpo? Vamos entender melhor isso aqui, que foi uma pergunta que eu recebi tanto no consultório quanto também aqui pelo YouTube. Uma pessoa que operou um câncer, mama, próstata, intestino, enfim. Essa doença, se voltar, pode aparecer já em outro local? Ou será que eu espero que ela apareça naquele mesmo lugar? Por que é interessante essa pergunta? Qual que é o ponto de atenção aqui? O que o paciente tem que estar mais de olho? Acho que isso que é o final, a conclusão que a gente vai chegar aqui pensando na resposta dessa pergunta. Então, uma dúvida que já apareceu para mim algumas vezes, resolvi trazer aqui hoje em formato de vídeo, vou tentar explicar isso melhor e como que é feito o nosso acompanhamento e o que a gente tem que ficar de olho, então, em uma pessoa que já tratou o câncer. Antes de entrar no tema desse vídeo, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajudem aqui no nosso crescimento cada vez mais e também essa informação chegar a mais pessoas, atingir mais gente, que é o intuito aqui do canal. Para quem quiser participar mais, ter acesso antecipado a vídeos, ter prioridade na resposta de comentários, tem a aba aqui para se tornar membro, é um botão logo ali ao lado de inscrição. E por último, mas não menos importante, para quem quiser saber da sua situação em específico, eu também faço atendimento online. Aqui na descrição do vídeo você encontra o contato para agendar consulta, para saber como que funciona e claro, se isso faz sentido para você. E bom, o câncer ele pode voltar em algum outro lugar do corpo? Sendo bem direto, a resposta é sim. Eu posso ter operado um câncer, tratado, feito químio previamente e depois de meses, eventualmente até anos, ele ressurgir, reaparecer em um outro local. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo, câncer de mama ou próstata, eu operei um desses dois. E aí depois de 6 meses a um ano aparece uma lesão, uma raiz em algum osso da coluna, por exemplo. Isso que reapareceu lá é esse câncer que voltou, pegando o exemplo do câncer de mama, por exemplo, voltou com a lesão nos ossos. Apesar de estar nos ossos, que a gente tem que entender, eu vejo que isso gera algumas dúvidas. O que está lá é o câncer de mama, é a mesma doença que começou na mama, mas que espalhou para outro local. Por que surgiu ali? É difícil a gente ter com precisão uma resposta para isso. Pode voltar, eu dei o exemplo do osso, mas pode voltar na própria mama que ficou, na outra mama, na axila, em algum linfonodo do corpo, em algum órgão. Acho que o intuito aqui, que é importante as pessoas entenderem, é o câncer ele pode reaparecer, voltar a crescer, enfim, recidivar, que é a palavra que nós usamos mais na prática, em qualquer lugar do corpo. Entendendo como funciona o câncer, como é a fisiopatologia, todos eles têm a capacidade, isso em teoria, de gerar metástases, e isso cair na corrente sanguínea, que eu costumo falar para os pacientes que é o encanamento do corpo, e a partir do momento que está no encanamento, aparecer em qualquer lugar. É claro que alguns tipos de câncer têm uma certa expectativa com relação a onde ele pode recidivar, ou seja, tem locais que são mais comuns. Um câncer de intestino é muito comum, quando recidiva, ter metástase no fígado, eventualmente pulmão, carcinose no peritônio. Mama dá bastante metástase óssea, mas pode também fígado, pulmão. Próstata, por exemplo, é uma doença que dá muita metástase óssea. Normalmente é o primeiro local que a gente espera, mas que, é importante, é aí que está o asterisco, nem sempre é assim. Então o oncologista ele tem que saber onde procurar mais, até para entender que tipo de exame tem que ser feito, que tipo de sintoma ele tem que monitorar no segmento do paciente, mas é importante a gente saber que qualquer local do corpo, vamos dizer assim, é um local que eu tenho que procurar, que eu tenho que estar pesquisando. Então não é porque eu operei um câncer na mama que eu tenho que ficar atento somente na mama. Pode aparecer em outros locais. Próstata pode aparecer em outros locais, sem que necessariamente reapareça alguma lesão naquele lugar onde foi feito o tratamento. Então isso que é importante a gente dizer. E esse é o intuito, muitas vezes, daquela quimioterapia, daquele tratamento que vem complementar a uma cirurgia, por exemplo. Eu vejo muito essa dúvida no consultório. Ah, eu operei o câncer, eu tirei um câncer, por que eu vou fazer cirurgia? Ou eventualmente se tiver indicação, radioterapia? Justamente por isso, podem ficar células ou lesões microscópicas que nós não somos capazes de enxergar ainda. E que os exames não são capazes de detectar, seja ele tomografia, ultrassom, ressonância, eventualmente até um PET-CT. Então uma quimioterapia que circula no sangue,
ela pode eventualmente eliminar esses focos que a gente não é capaz de ver, não pelo menos com o que nós conhecemos hoje, com os recursos que nós temos no momento em que eu gravo esse vídeo. Por isso que é importante, muitas vezes a gente faz esse complemento, ou seja, muitos pacientes chamam de quimioterapia preventiva, acho que não é bem essa palavra, porque eventualmente eu estou tratando mesmo algo que eu não esteja vendo. Mas se essa lesão é muito pequena, eu posso conseguir eliminá-la então com esse tratamento e aumentar as taxas de cura do paciente. Então isso, qual que é o intuito desse vídeo? Entender que o acompanhamento ele é importante por essas questões. Câncer sim, pode recidivar infelizmente. Isso não tem um prazo, a gente entende que o mais próximo ali do tratamento é o mais comum. Se ficou alguma raiz, alguma célula, eu espero que ela comece a crescer num espaço mais curto, meses, talvez primeiro ano, segundo, são momentos mais críticos. Mas infelizmente essa recidiva pode acontecer mais tardiamente, 2 anos, 3 anos, já vi doença voltar até acima de 5 anos, por exemplo. São situações mais raras, mas que podem acontecer. Então por isso que fazer um acompanhamento, entender quais são os sintomas, quais são os sinais de alerta, são dados importantes. Isso vai variar conforme cada tipo de doença, cada local. Então ter essa conversa com o seu oncologista e fazer um acompanhamento corretamente após o término do tratamento, ele é tão importante quanto o tratamento em si. Acho que isso que é importante citar aqui para vocês. Hoje nós temos tratamentos cada vez mais efetivos, mais taxas de cura, especialmente em doenças mais iniciais, mas existem situações que nós temos que ficar alertas. Doenças que eventualmente recidivam mais na prática, são asteriscos, coisas que chamam atenção, e também doenças que são descobertas num estágio já mais localmente avançado, vamos dizer assim. Pegando um exemplo para vocês, um câncer de mama com linfonodos axilares ao diagnóstico é uma doença de mais risco, vai demandar um acompanhamento mais de perto, uma atenção maior. Um câncer de mama de 1 centímetro operado, sem lesão na axila, pode ser que ele seja uma doença mais inicial. Claro que tem outros fatores também, se é receptor hormonal, triplo negativo. Aqui eu só estou dando um exemplo para vocês, mas dependendo de como a doença se apresenta, eu também oncologista, nós oncologistas, vamos delimitar ali qual que é o risco maior daquele paciente, se esse acompanhamento é mais de perto, dá para dar mais tempo, enfim, então tudo isso nós temos que levar em conta para fazer esse acompanhamento e ter esse cuidado. Mas voltando e respondendo à questão do vídeo, sim, um câncer ele pode reaparecer, recidivar em qualquer local do corpo. Então fazer um acompanhamento, estar próximo do oncologista é fundamental para a gente conseguir tratar isso da maneira mais adequada possível. Certo, pessoal? Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui no vídeo para vocês. Se ficou alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando. E também algum comentário, alguma dúvida que esteja ali, pode se tornar um tema de vídeo, como foi essa aqui também. E acho que isso é muito importante, as dúvidas de vocês virem para cá e virarem conteúdo. Acho que essa é uma forma muito importante de ajudar. Mais uma vez eu gostaria de pedir para vocês, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais. Até o próximo.